Boa tarde, pessoas! Vamos lá para mais uma live hoje. Para as pessoas que estão acompanhando, né, o desafio da jornada, né, do foco e da disciplina na prática. Ontem eu trouxe uma ferramenta chamada Pirâmide do Sucesso, ou Pirâmide do Indivíduo, como a pessoa queira chamar, onde, né, eu fiz ao vivo com uma pessoa, a pessoa identificando aquilo que ela quer alcançar, traçando metas menores e metas menores ainda. E eu tenho uma amiga que ela chama de metinhas, metas e metonas. Né? Para que a gente consiga alcançar uma meta, a gente tem que ter realmente certeza, clareza, tem que focar, tem que olhar para ela, para dizer assim, realmente é isso que eu quero. De repente, no meio do caminho, você descobre que não é aquilo que você quer. Por exemplo, eu trabalhei com uma cliente que ela queria encontrar um novo relacionamento. Ela queria sair de um relacionamento abusivo que ela estava vivendo, mas ela queria também encontrar um novo relacionamento. Na jornada, ela entendeu e ela identificou que o amor por ela tinha que ser muito maior do que encontrar alguém. E isso foi muito libertador para ela, porque assim que apareceu uma pessoa com o mesmo perfil das pessoas que ela se relacionava, da antiga pessoa que tinha acabado de sair da vida dela, ela entendeu que ela precisava realmente cuidar dela, cuidar da autoestima, fazer as coisas por ela, para que depois ela alcançasse ter uma pessoa realmente do jeito que ela merece. E não estou dizendo que as pessoas são perfeitas, mas pessoas que atraem relacionamentos abusivos, ele está carregando alguma crença ali, né? Eu venho falando muito sobre isso e é uma prisão emocional. Muita gente acha que se deixar aquele namorado, aquele marido, aquele noivo, não consegue encontrar outra pessoa. Então, o que acontece? Cada meta traçada, cada meta onde eu me determino a cumprir, é algo que volta para mim primeiro, né? E é autorresponsabilidade. Hoje eu vou trazer uma ferramenta aqui também, que chama Perdas e Ganhos. Ela é bem simples de ser feita, mas antes de falar nela, eu vou falar sobre o foco, né? Que é a meta dessa jornada. O que é foco? Foco é quando eu sei o que eu quero, né? Eu planejo aquilo que eu quero alcançar em um período, por exemplo, curto, médio e longo prazo, e eu vou trabalhar focado só naquilo. O foco visionário é aquele que eu já tenho a visão. Por exemplo, imagina que você quer comprar um carro azul feito o meu. Você viu o carro, você viu a cor, não é só simplesmente o azul, mas tem que ser aquela cor específica. Você pega aquela foto daquele carro, cola na sua parede, tem que ser uma foto colorida, porque é a cor que você quer. Ou coloca na tela do teu celular, na tela do teu computador, enfim, onde você quiser. E aí todos os dias que você pensar no teu carro, você vai estar vendo aquele carro. E existem algumas ferramentas, né, no coaching, onde você sente o cheiro do carro, sente dirigindo o carro, e é fantástico ter essa visão. Então, o foco visionário é quando eu sei o que eu quero e quando eu tenho certeza realmente daquilo que eu quero. E eu tenho que desenhar, fazer uma foto. Por isso que foi uma das primeiras atividades que eu trouxe para vocês. Essa foto, ela tem que estar visível, onde todos os dias você olhe. Porém, se você olha para essa foto e você sente
que não vai conseguir, ou você está com uma crença de merecimento muito pouca, ou então você colocou uma meta muito alta fora da sua realidade hoje. É possível trocar de meta? Sim, é possível. Mas eu posso colocar o meu grande sonho também para longo prazo. Mas eu quero que vocês entendam que manter a consistência, entender o porquê daquela meta, daquele sonho é muito importante. Entender porque eu coloquei algo que, ai meu Deus, bom, se eu ganhar na Mega Sena eu consigo alcançar isso. Então isso aí não é meta, isso é um sonho, você só está sonhando. E sonhar não quer dizer que você vai realizar. Agora, quando você coloca o foco, você planeja, você sabe o que quer e aí você vai trabalhar todos os dias. Não pode esperar cair do céu, porque não vai cair do céu. E tem muita gente, por exemplo, que quer comprar um carro, né? Mas às vezes não sabe nem qual é o carro. Então também não adianta. Eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa, eu quero comprar tal coisa, eu quero fazer tal coisa. Então não adianta. Você precisa ter consciência daquilo que você quer, tirar uma foto. Ah, mas eu não sei onde é ainda esse meu objetivo. Eu não sei onde é esse lugar que eu quero comprar minha casa. Então, você não adianta colocar uma casa, procura algo mais próximo. Pelo menos o bairro. Se você souber o bairro, já ajuda muito. Existe um livro e também um documentário chamado O Segredo, que ele fala muito sobre isso. E quando eu assisti O Segredo, né, há muito tempo atrás, bem antes de eu me envolver com coaching, né, quando eu entrei no multinível, eu comecei a entender o segredo, porque eles trabalham muito com a visão de longo alcance, e é o que encanta muita gente. Porque de repente você olha, a pessoa está comendo todos os dias arroz, feijão e carne. E aí um camarada chega para você e diz assim, imagine você comendo uma picanha em um churrasco onde só tem pessoas com nível alto. E aí você olha e diz assim, claro que eu quero. Então é uma visão e nós somos guiados por visão o tempo todo. E também é um sonho. Você sonha, só que você sabe que é possível. É mais fácil, já está mais próximo eu conseguir comer uma picanha com os meus amigos, com uma mentalidade diferente da minha, do que eu comprar um castelo lá nas Bahamas, em Nova York, enfim. Então eu já vi pessoas que constroem quadro dos sonhos com um monte de coisa, mas que não são coisas que estão muito longe da realidade dela. Então assim, ah, mas isso não é escassez? Não, não é escassez. Uma pessoa que diz assim, eu não tenho condições disso, eu não consigo fazer isso, eu não posso planejar uma viagem, eu não posso planejar mudar de carro. Ou então eu tenho um carro e eu não quero vender esse carro porque ele é confortável. Só que carro com um período ele vai ficando velho, ele vai depreciar e vai perder o valor. E aí o que é que acontece com essa pessoa? Ela está vivendo uma escassez, achando que nunca vai conseguir comprar um outro carro. Ou tão confortável quanto aquele, ou melhor do que aquele. E aí no multinível eu ouvi uma pessoa falando justamente isso. Imagine quando você entra dentro de um carro e o carro abraça você. Esse exemplo ele falou, acredito, eu acho que foi de uma Range Rover. Então você não tem vontade de sair. Eu que tinha na época, eu acho que foi o Sans e o Morvan. Eu que tinha um Siena, achava o Siena altamente confortável, dizia que não mudava de carro. No dia que eu entrei na Range Rover, eu olhei para aquele carro e disse assim, dessa vida eu não quero, essa vida eu não quero largar. Então, quando você atinge um nível, é muito mais difícil você voltar. Então, é por isso que as pessoas elas não mantêm o foco. Elas começam te seguindo, no meu caso, me seguindo,
participando de um desafio, participando de uma jornada, mas não fazem nada. E ainda vão reclamar que a vida delas não está funcionando. E ainda vão reclamar que não tem oportunidade. E ainda vão reclamar que não conseguem ter resultado na vida. Por quê? Além de estar vivendo na escassez, está colocando desculpa para não focar naquilo que é importante. E eu achei muito interessante um desafio no grupo da jornada, que uma pessoa disse assim: eu preciso parar um pouco para concluir uns cursos que eu deixei para trás. Então, assim, muitas vezes a vida você está correndo tanto, focando em uma coisa, e as outras áreas, elas correm pela tua mão. Tem gente que foca tanto em uma coisa que acaba perdendo outra. E eu contei, né, na ocasião, falando sobre isso, que na época eu focava tanto, eu fiz uma ferramenta onde eu focava tanto na minha casa, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo. E na época eu trabalhava 3 horários, então a jornada era muito mais corrida. E eu realmente, quando eu estava em casa, era para cuidar da casa, para iniciar a semana seguinte com tudo organizado. Então foi uma fase muito desafiadora e difícil mesmo, porque eu não tinha vontade nem de sair, de tão cansada que eu ficava. Além de ter, na época, a primeira, uma criança e depois veio a segunda. Então o que é que acontece? Eu e meu esposo, na época, recebemos até o apelido de casal toca. Essa pessoa era solteira, né? Não tinha filhos na época, e todo final de semana saía, ia para uma festa, ia para algum canto. E eu e meu esposo, a gente ficava em casa. Quando a pessoa casou, que teve filho, viu como é a realidade de uma casa. Então ela que se tornou agora o casal toca, porque ela hoje não sai para canto nenhum, né? Por conta do filho pequeno. Raras as vezes ela consegue sair. Então, e olha que o filho já está bem grandinho, mas faz parte, é processo. Então, quando a gente foca e começa a trabalhar pequenas áreas da nossa vida, a gente não vai abandonar as pessoas, mas tem hora que a gente tem que ter um hiperfoco e soltar algumas coisas que estão na lateral. Existe também o foco comportamental. Muita gente quer mudar, mas não quer pagar o preço para mudar. O comportamento que eu quero ter, o modo que eu quero falar, o jeito que eu quero me expressar, muitas vezes a pessoa não consegue entender. Por quê? Porque quando a pessoa lê muito, às vezes sai uma palavra, atropela uma com a outra, e nem todo mundo consegue entender a mensagem do mensageiro. Já uma pessoa que tem o hábito de ler, entende esta live do começo até o fim. Então, como você pode mudar o seu comportamento se você não está colocando foco nem em uma leitura para mudar a tua linguagem? Eu converso muito isso com as minhas filhas, né? A minha filha pequena de 10 anos e a outra que não é nem pequena, tá? Ela tá quase o meu tamanho. Mas eu fico dizendo a ela que quem lê viaja, quem lê tem vocabulário diferente, quem lê consegue se comunicar com qualquer pessoa, quem lê também consegue entender qualquer texto que vier para si. Nesse final de semana eu participei de um curso e chamaram uma mulher que era a redatora-chefe de uma revista. E ela deu uma palestra de 30 minutos e o pessoal ficou tudo assim. E ela falava bem calminho, sabe? De jeito bem tranquilo. E ela falou o seguinte, que todo texto precisa transmitir uma mensagem. Toda pessoa ela tem que ser, quanto mais verdadeira for, né? Era um evento de coaching, então a gente usa muito esse termo que quando está disfuncional com a sua realidade, então, assim, uma hora essa falsidade ela vai cair. E mesmo que você demore a começar a falar sobre algo sobre coaching, tem a fase de preparo.
Tem gente que não se prepara, sai falando, atropelando tudo, não lê, não estuda e sai atropelando tudo. Então eu, por um período longo, tive que voltar, ler, estudar, assistir filme, concluir meu TCC, assistir mais filme, ler, fazer ferramenta para que eu pudesse ter consistência daquilo que eu estava fazendo. Porque tem uma hora que é mais fácil voltar, desistir para a zona de conforto do que insistir. E isso é um foco consistente e comportamental. Eu mudo o meu comportamento, eu mudo o modo como eu falo, eu mudei muito o modo como eu me comporto com as pessoas e continuo sorrindo, tenho os meus amigos, aqueles que realmente são amigos, continuam e alguns que se afastaram e vieram outras pessoas novas para minha convivência. Uns para agregar e outros para querer também atrapalhar. Então, eu fiz no desafio dos 21 dias, eu contei até a história da mosca surda e do sapinho surdo. Então, hoje, para muitas pessoas, quando eu recebo uma mensagem de alguém criticando algo que eu falei, eu estou dando uma de sapinho surdo. Eu não sei de tudo. No dia que eu souber de tudo, com certeza eu já estarei morta. Mas eu também não vou negar aquilo que eu sei. Porque o pouquinho que eu sei tem ajudado muita gente a alcançar aquilo que quer. Então, é um processo, é uma jornada e ela não é curta. Imagine 2 anos e meio investindo em autoconhecimento, é muito dinheiro investido, é muito tempo também investido, é muita dedicação. E eu tive também que ter um hiperfoco para chegar ao nível que eu cheguei hoje, de atender um cliente em 2 sessões, em 3 sessões, e já conseguir dar aquela sanada no problema, no desafio daquele cliente. Então, realmente, assim, é muito estudo. E a cada fase que eu passo de hiperfoco, até o sono me tira. Então, eu fico parecendo um zumbi. Essa semana da jornada, eu também estou parecendo um zumbi. Por quê? Porque eu estou colocando foco em fazer uma prova que eu vou fazer. Então, quanto mais eu estudar, melhor. Porém, tem um momento que eu preciso silenciar para poder ouvir tudo aquilo que eu li. Eu vejo e fico processando a informação. Então, às vezes, nem sempre está o tempo todo batendo na mesma tecla, vai me trazer o resultado que eu quero. Então, tem hora que eu preciso silenciar a mente, pegar um outro material diferente, pegar uma leitura, pegar um papel que tem algo escrito sobre o que eu estou estudando, mas continuar e sempre persistir. O hiperfoco é quando você faz isso. Vocês já viram quando os cavalos andam na rua que andam assim? Que é aquela tapa-olho. Tem alguns que colocam tapa-olho mesmo no cavalo, no jumento, sei lá. E eles andam assim. E é aquela frase que chama cavalo de cabriolé. Ele anda assim. Por que aquilo? Para ele não se distrair com as laterais. E ele não olha para as laterais, ele só olha para frente. Tanto é que a pessoa que está, né, que é o cocheiro, que está direcionando o cavalo, ele bate do lado e ele vira. Ele bate de outro lado e ele vira para o outro lado. Assim é quando a gente coloca um hiperfoco naquilo que a gente tem que fazer. Não importa quem esteja do nosso lado. Não importa o que fizeram comigo. O que importa é onde eu vou chegar. E na minha jornada eu fui muito prova disso, de que eu tive que fechar os olhos mesmo e ser guiada por aquilo que eu acreditava e não aquilo que as pessoas queriam para mim, o que era correto para mim. Até eu me encontrar nessa fase, deu trabalho. Doeu, incomodou, eu recebi muita crítica,
e muita crítica, principalmente das pessoas que eu mais confiava. Imagina que você tem uma pessoa que você gosta tanto e a pessoa vem só para você e critica. Além de você ficar triste, você ainda perde a referência daquela pessoa. Mas tá tudo bem, tá tudo certo. Cada um tem o direito de opinar e eu também tive o direito de receber aquela informação ou rejeitar. Como eu ainda não entendi essa questão das emoções, do equilíbrio, né, da razão e emoção, ainda estava em teste. E olhe que foi teste, viu? Vocês não têm noção. Tudo me incomodava, tudo doía demais. Eu ficava pensando, e eu pensava. E quanto mais eu pensava, mais eu me magoava. E aí chegou uma hora que eu pensei tanto que eu comecei a ligar o botãozinho do foda-se. Foda-se o que o povo está pensando de mim. Foda-se o que as pessoas estão pensando de mim. E recentemente eu fiz uma conta com a minha filha sobre de quando eu iniciei nessa jornada até hoje. E é uma conta que passa de 30 mil reais de investimento financeiro em estudo. Isso foi hiperfoco em algo que eu acredito. E a única pessoa que não deixou de acreditar em mim foi o meu marido. E ele não é coach, ele não entende nada disso. Inclusive, é quase um cavalo de cabriolé, que anda assim. Muitas vezes eu falo, mas ele só faz quando ele quer. E tá tudo bem, eu já briguei muito com ele porque eu disse assim: como você investe em algo que você não quer ser beneficiado por isso? Mas aí depois eu relaxei porque cada um tem um perfil e cada um vem no tempo certo. Quando eu coloquei esse hiperfoco em estudo, eu tive que deixar a construção da minha casa, deixar de reformar a minha casa. Eu parei de... Eu não viajei. Eu deixei de fazer muita coisa para mim e para as minhas filhas e para o meu esposo, porque estávamos investindo em cursos. E eu conversei isso justamente com a minha filha, porque tem momentos na vida que a gente tem que colocar realmente um foco tão grande que a gente tem que se afastar, cortar, passar a tesoura em pessoas que não agregam, em pessoas que só me criticam. E se essa pessoa for a sua mãe, feito a minha, que só critica, melhor ainda. Então, é muito mais difícil você se livrar da sua mãe, porque mãe você não escolhe, tá? Do que você se livrar de qualquer outra pessoa no universo. É muito mais difícil você se livrar do seu pai do que qualquer outra pessoa no universo. Se você conseguir ligar, sem a sua mãe perceber, o botão do foda-se, tô nem aí para o que a senhora está pensando, eu tô seguindo com a minha vida, você consegue ligar para todo mundo. Experiência própria. Por experiência e não por maldade, eu tive que tapar os ouvidos até para minha mãe, até para o meu pai. Hoje meu pai não está mais entre nós e quando eu entrei no mundo do desenvolvimento humano, eu entrei para perdoar o meu pai. Graças a Deus que eu já vinha fazendo um trabalho bem longo em relação a isso. Então, quando ele partiu, né, eu só continuei, não parei. Só continuei para chegar a alcançar esse perdão, né, esse auto-perdão que as pessoas andam tanto atrás. O perdoar e o também me perdoar. Então, quando eu coloco foco no que eu quero, minha gente, vocês não têm noção. A opinião dos outros se torna uma mosquinha. Sabe por quê? Porque muitas pessoas te seguem e muitas pessoas dizem assim: ah, nada, ela tem sorte. Não, ela casou, o marido dela é PM. Não, tem muita sorte. Mas ninguém sabe. No início, quando nós nos casamos, nós nos juntamos, escova de dente,
conhece a frase, juntar as escovas de dente? A gente não tinha nada, somente as escovas de dente e usada, nem nova era. Então, estava eu e o meu marido desempregado quando eu engravidei da minha primeira filha. E foi fácil? Foi, muito fácil. Mas quantas pessoas querem pagar o preço hoje? Quantas pessoas aí estão questionando porque simplesmente perderam o emprego e estão com preguiça de sair de casa para ir atrás de outro emprego? Eu tenho uma colega que ela estava desempregada há mais de 1 ano. E agora, nessa pandemia, ela conseguiu um emprego. Então, assim, diante de muitas demissões, ela conseguiu ser admitida. E lá na empresa onde ela entrou para trabalhar, não demitiram ninguém, né? Não demitiram funcionários. E ela conseguiu entrar na empresa. Então, o que será que está faltando em você? Está faltando você se capacitar ou parar de ter medo de encarar a vida? Nessa jornada, né, do foco e da disciplina, muita gente segue, muita gente começa, mas pouca gente termina. Muita gente entra no grupo, porém 10% fazem as ferramentas. E depois vai dizer que não teve resultado. E depois vai dizer que não identificou onde está perdendo seu foco. Então, assim, de verdade, se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Então, não adianta entrar em nenhuma jornada se você não vai cumprir. Se você entra em uma jornada, cumpra e se respeite. E respeite a pessoa também que está fazendo. Como eu falei ontem, foi antes de ontem, eu poderia estar usando esse meu tempo para qualquer outra coisa, mas eu estou usando para ensinar. E eu sei que aquilo que eu duplico, volta duplicado para mim de alguma maneira. E as pessoas mudam por quê? Dor, prazer ou pela humilhação. E eu venho falando muito sobre isso. Nessa jornada do foco da disciplina, mudar dói, incomoda. Mas depois que você mantém essa rotina, essa roda da vida, depois que você começa a identificar o pilar onde você precisa trabalhar e você começa a girar esse pilar, você diz assim, esse negócio é bom, eu vou fazer de novo. A pirâmide de ontem é uma pirâmide que funcionou na minha vida. Ela é uma ferramenta reduzida e desenhada, porque ali é um desenho, onde eu faço pequenos quadradinhos e eu mesmo coloco o que eu vou fazer. Não é o que ninguém impõe para mim, mas é aquilo que realmente eu olho e digo assim, eu vou fazer porque eu mereço. Então, a escassez ela vai estar sempre na tua mente quando você anda com pessoas escassas. Se você casou com uma pessoa que tem uma mente de escassez, vá ler. Chame ele para ler. Se ele não quer ler, assista filmes que agreguem valor à vida de vocês. Assistam documentários. Leiam algo que seja de comum acordo com os dois. E se ele não quiser fazer, faça você. Eu aprendi que o exemplo arrasta. E arrasta mesmo. Você ser exemplo para o teu marido que está lá só acomodado, reclamando da vida, vai arrastar muito mais do que o vizinho do lado da frente ou de outro canto que está fazendo e ele está só olhando. E aí ele diz assim, ou ela diz assim, mas eu faço sozinha. Não importa, faça. Ah, mas meu marido não ajuda. Faça. Ah, mas é porque eu tenho um filho pequeno. Faça. O seu exemplo vai arrastar pessoas para onde você está indo. Sempre vai ter gente que vai querer grudar e dizer assim, tamo junto, eu quero ir junto com você. Se você está indo, se você viu, né, eu falei dos focos, se você viu o que você quer, eu quero ver também. Como é que faz para ver isso?
E aí muita gente me fala, né, sobre inteligência emocional, como encontrar, como ter o equilíbrio e tal. E eu recebi uma mensagem de uma pessoa dizendo assim: meu sonho era passar por tudo isso que você passou, que eu não passei nem pela metade, e ter equilíbrio emocional e conseguir passar essa mensagem para as pessoas. Aí eu disse assim: é muito fácil. É simplesmente você trabalhar mais em você do que no outro. E tem um tema de um livro que eu recebi essa indicação, que o nome dele é Amor e Respeito, que o ideal é que o casal leia. Mas se pelo menos um ler e começar a praticar, já funciona. Existe um outro material que chama O Milagre do Amanhã para Restaurar Relacionamento. No início do livro ele diz assim: se o teu companheiro ou a tua companheira não vai ler, não tem problema. O que importa é que você leia e comece a praticar. Se uma pessoa fizer, você consegue restaurar o seu relacionamento. E tem um filme, né, que a maioria das pessoas devem conhecer, ele é um filme gospel, que é A Prova de Fogo, que é o filme que prova que uma pessoa fez e conseguiu restaurar um casamento que estava praticamente perdido. Então, assim, é possível, mesmo que você tenha várias coisas que atrapalhem você, é possível sim, você colocar um foco, colocar uma meta e ir em frente. E não se preocupe não, que vai acontecer muitos sanguessugas do seu lado, vão aparecer morcegos, vão aparecer aviões, vão aparecer, sei lá, um bicho aí, qualquer bicho. Tava falando de animal, minha filha estava falando de animal agora há pouco. Vão aparecer muitas pessoas para atrapalhar o que você está fazendo. Mas quando você coloca o hiperfoco, coloca as viseiras na sua lateral, não importa mais. Se você consegue se livrar da crítica da sua mãe, meu amigo, do mundo, o resto do mundo pode reclamar. Tô nem aí. Na parte da manhã eu falei justamente sobre isso. Os nossos pais, eles têm o dever de nos amar e proteger. Essa é a mensagem que os pais devem deixar para os filhos. Quando eu, na minha cabeça, dizia assim: se nem meu pai nem minha mãe, eu não me sentia amada nem protegida, ninguém mais no mundo vai fazer por mim. Eu carreguei isso a minha vida toda. Aí, o que é que eu penso hoje? Se até o meu pai e minha mãe eu consegui vencer as críticas, dirá o resto do mundo. O resto do mundo a gente coloca num copinho e segue. Porque vão criticar de todo jeito, vão reclamar de todo jeito, vão bater de frente de todo jeito. Então ontem eu comecei a live falando de autocuidado, mudando inclusive até os filtros, brincando no Instagram. Porque vão me criticar do mesmo jeito. Mas depois que eu aprendi a vencer a crítica e entendi essa razão e emoção, e parei de me preocupar com a opinião dos outros, eu consegui colocar mais foco e disciplina para mim. Então, na ferramenta de ontem que eu fiz, né, uma ferramenta fantástica, e quem colocar ela em prática, tenho certeza, mas certeza absoluta, que vai conseguir alcançar o objetivo. Ontem na ferramenta a pessoa colocou perder 10 quilos, mas a pessoa poderia colocar conseguir um novo emprego, mudar de carreira e colocar o passo a passo. Pode demorar? Pode. Pode passar um mês? Pode. Posso continuar 2 meses com a mesma meta? Posso. Posso passar 3 meses com a mesma meta? Posso. Mas cuidado que às vezes eu quero mudar de emprego, mas eu preciso também melhorar o meu intelectual. Eu preciso estudar alguma coisa diferente. Eu preciso ler alguma coisa diferente. Tem gente insatisfeita com o trabalho, mas não quer mover uma palha para sair daquela zona de conforto. Ah, não, aqui tá bom. Não, não vou sair não. E é igual o camaleão. Chove, ele tá lá. Faz sol, ele tá lá.
fica de noite e ele está lá. E ele fica só observando. Vira a cabeça para um lado, vira a cabeça para o outro. Então, ele se adapta a qualquer caverna. Isso é zona de conforto. Se para você tá bom onde você está e você não tem coragem, ai, chega, doeu em mim, você não tem coragem de ir em frente, então fica aí onde você está, que é melhor. Para que você não estrague a vida de outras pessoas que querem mudar. Mas o que acontece com as pessoas? Elas nem mudam, criticam os outros que estão mudando e ainda dizem que o outro teve sorte. 3 coisas. Não mudam, criticam quem está mudando e vai estar sempre apontando o erro do outro. E ainda vai dizer que você teve... Ah, não, porque fulano teve sorte. Não, porque fulano nasceu numa família onde os pais incentivaram ela a estudar. Não, porque fulano é muito inteligente. Não, porque fulano, só porque eu tenho cabeção, eu não sou a mais inteligente do mundo, não. Mas foi muito trabalho para chegar hoje até aqui onde eu cheguei. E foi muito hiperfoco, vale a pena. Imagine que na nossa vida a gente tem que parar um momento, dar uma pausa. Imagina que você está assistindo um filme. Hoje nós temos o Netflix. Você pode dar uma pausa no filme. Antigamente era CD, depois era antes era fita VHS. Então você dá uma pausa no filme e passar assim 2 anos investindo só em você. Você não vai parar a sua vida. Mas quando você dá essa pausa, você coloca um parêntese naquela área da tua vida, você diz assim, é isso que eu quero e ninguém vai fazer eu parar. Quando eu entrei no mundo do desenvolvimento humano, eu disse, eu quero ter tempo para acompanhar as minhas filhas. Eu não quero continuar vendo minhas filhas crescer na vertical. Eu passei 12 anos dentro de sala de aula e eu só ouvi a reclamação dos pais, que filho de professor é mal educado, que filho de professor é isso, filho de professor é aquilo. E eu vi muito filho de professor dando trabalho dentro das escolas. E outra, o pai nem aparecia. Detalhe. E aí o que é que acontece? Eu não queria que isso acontecesse comigo, mas eu também não sabia em qual profissão eu me encaixava. Mas eu tinha vontade de fazer psicologia, tinha vontade de fazer direito, algo que me desse tempo para que eu ajustasse os meus horários. Então, a minha missão era justamente poder acompanhar as minhas filhas. Era na minha cabeça, eu dizia, eu quero ter tempo para as minhas filhas. Nada melhor do que os pais acompanharem os seus filhos em tudo que eles estão fazendo. Conhecer os amigos, saber as ansiedades dele, os sonhos deles, estimular que eles sonhem também, estimular que ele, por exemplo, construa seu quadro dos sonhos, estimular que ele coloque um foco em um objetivo, estimular que ele leia um livro com ele. Isso não tem preço. Isso só quem passa sabe. E eu passo por tudo isso hoje, de sentar e ver minhas filhas lendo e comentando sobre livro. Isso até me emociona, tá? Então, a minha filha pequena, vez ou outra, ela fica negociando para ler um livro, mas quando ela lê, e eu faço, você entendeu o que desse capítulo? E ela chega, eu entendi isso. Mamãe, eu nunca ouvi essa palavra. E aí, aumenta o vocabulário dela. E essa semana ela falou um termo que eu achei até engraçado, né? Eu uso muito essa frase. Quem lê, viaja. Eu não era leitora. Me tornei leitora em 2 anos. Menos de 2 anos, mas me tornei leitora no momento que eu decidi. E foi hiperfoco. Doeu, incomodou, mas depois veio prazer. E doeu muito, tá? Porque ninguém quer sentir dor. Mas valeu a pena. Então a minha filha chegou para mim essa semana e fez assim... cala a boca, Sabrina, que eu tô lendo. Eu gosto de entrar na história, de entender o que a pessoa está passando quando ela está escrevendo aquilo ali.
Eu me sinto um personagem da história. Eu olhei para ela e disse, vixe, que coisa mais linda. É isso aí, mamãe. Isso é uma boa leitura. E ela lê hoje alguns livros já de desenvolvimento humano, né? Alguns livros, por exemplo, O Milagre do Amanhã, ela já leu. Outros livros mais suaves, né? Que fala sobre decisões, de continuar, de andar em frente, que sonhar. Ela leu, o último livro que ela leu agora foi Jesus, o maior psicólogo que existiu, de Augusto Cury. Então, assim, cada nível, cada idade você aumenta um nível de leitura. Cada idade aumenta um nível de leitura e assim por diante. Então, isso é colocar foco no dia, na semana e no mês. Nós começamos listando todas as suas atividades do dia. E falamos sobre o mapa de autoavaliação sistêmica e ontem falamos sobre a ferramenta da pirâmide do indivíduo. Hoje, a ferramenta que eu vou trazer para vocês é uma ferramenta chamada Perdas e Ganhos. Essa ferramenta, você vai colocar o teu objetivo principal em cima e você vai fazer um quadrante, dividir a folha em 4 lados. E aí você vai se perguntar, o que eu ganho se eu alcançar esse objetivo? No meu caso, eu ganho liberdade de tempo, eu ganho independência, eu ganho planejamento, eu ganho uma agenda, porque eu planejo minha agenda hoje, eu ganhei tempo para estar com as minhas filhas, eu ganho autoridade, né, porque quando a pessoa vem falar comigo sobre qualquer tipo de assunto, que seja sobre desenvolvimento, eu consigo conversar com a pessoa e direcionar, não resolver, porque quem resolve é a pessoa, mas eu consigo direcionar a pessoa para o que ela deve entender, para que ela haja. Então, eu ganhei muita coisa, inclusive tempo para cuidar de mim, né? Então, esse é o primeiro quadrante. Do outro lado, você vai colocar o que eu perco se eu não alcançar esse objetivo. E na minha cabeça só vinha eu perco tempo com as minhas filhas, que era o que eu queria ter, né? O que eu quero ter hoje é tempo para poder, enquanto minhas filhas hoje estão aula remota, tem uma estudando no quarto, tem uma estudando na sala. Eu sento perto de uma e aí, tá tudo bem, Sabrina? Como é que tá as atividades? Tá precisando de alguma coisa? Não, mãe, tá tudo bem. Ou deito na cama e fico conversando com ela alguma coisa, eu sento perto da outra e faço, e aí, Júlia, como é que tá? Tá tudo bem? Precisa de alguma ajuda? Não, mãe, tá tudo bem, já estou terminando a atividade. Então, crianças tecnológicas, né, que fazem as atividades, que tira foto, que sobe pro Drive, que manda pelo Google Meet. Meu Deus, a pessoa começou a usar um computador depois de mais de 20 anos e as crianças hoje são muito tecnológicas. Então, a internet é muito boa para quando eu uso pro lado do bem, né? Quando é pro lado do mal, ela faz muito mal também. Então, o que você ganha e o que você perde se você conseguir alcançar aquele objetivo. De repente, você quer mudar de carreira. Você ganha o quê? Ah, eu ganho. Se você já sabe qual é a carreira que você quer mudar, você pode colocar que você vai ganhar mais dinheiro, você vai ter mais qualidade de vida, você vai ter mais independência, você vai comprar um carro novo, tudo que você ganha. E pode também ser coisas materiais, tá? E tudo que você perde. Se eu não mudar de carreira, o que é que eu perco? Eu não vou comprar meu carro novo, eu não vou ter qualidade de vida, eu não vou ter dinheiro para cuidar de mim, eu não vou... Enfim, tudo que eu ganho e tudo que eu perco. Isso se encaixa para qualquer objetivo que você queira. Esse é o primeiro quadrante. E no segundo quadrante, o que eu quero conservar, eu não quero perder para poder alcançar esse objetivo. De repente, se você muda de carreira, tem pessoas que dizem assim, eu não quero perder a minha honestidade, eu não quero perder a minha família.
Se a tua família está em risco pela mudança da tua carreira, será que vale a pena? Eu não quero perder minha família, eu não quero perder o meu amor próprio, eu não quero perder a minha qualidade de vida, eu não quero perder. Mas você precisa se perguntar e ter consciência daquilo que você realmente está fazendo. Porque senão vai só na emoção e é só mais um papel escrito. Se você não sabe para onde vai, qualquer coisa serve. Então, o que eu não quero perder. E do outro lado, que seria o quarto quadrante, você vai colocar o que eu quero manter na minha vida. Então, de repente, você diz, eu quero manter a rotina, eu quero me manter nesse bairro, eu quero manter a minha casa, eu quero manter os meus filhos alinhados, eu quero manter a minha dignidade, a minha honestidade. Porque muitas vezes, quando a gente muda, eu quero manter os meus amigos, ou eu quero, lá no primeiro quadrante, o que eu quero? Eu quero ter novos amigos. E uma mudança de carreira, uma mudança de emprego, uma mudança de profissão vai fazer você ter novos amigos. Ou até se você vai estudar para concurso, vai te trazer novos amigos. Eu estava falando justamente essa semana com a minha filha sobre isso. Ela tem 2 Instagram, ela é 9º ano, e devido a ela ter começado a criar um Instagram de estudos, só voltado para estudos. Ela é muito focada em redação. E ela começou a fazer letters e postar dicas de foco, de como estudar, como manter e tal. E aí ela começou a fazer isso. Só que ela tem poucos seguidores. E o outro Instagram dela, que é o Instagram dos amigos, dos colegas da escola, dos ex-colegas, tem mais de 1000 pessoas. E aí ela disse assim, mas mãe, eu vou perder os meus amigos. Eu olhei assim e disse, tá bom, mas para você manter um foco, você vai perder muita coisa. Será que você está pronta para perder esses amigos que se dizem seus amigos? Eles só estão preocupados quando você posta mais uma foto ou no que você está fazendo para alcançar o teu objetivo. Aí ela, então quem for realmente meu amigo vai migrar de Instagram. E aí a gente foi conversando, mas aí você decide. Se você não está pronta para perder agora, vai ter uma hora que esse Instagram ele vai ficar abandonado. Porque se você focar nesse Instagram de estudo, com as pessoas que você segue, com as pessoas que você está vendo, que são pessoas que estão num nível bem elevado, ela é apenas 9º ano, mas ela tem amigos que já fazem medicina, que tudo se conheceu pela internet, que ela começou a seguir. Faz medicina, engenharia mecatrônica, uma outra faz mestrado em Portugal. Então ela segue essas pessoas e ela vê o que aquelas pessoas estão fazendo e ela diz assim, é isso que eu quero para minha vida. Eu não quero ser mais uma. Eu não quero ser mais uma, terminar um curso de 2º grau e ir atrás de um emprego. Eu quero ter a minha independência e minha liberdade. E aí ela já tem um quadro dos sonhos, tá? Desde o ano passado que ela construiu e ela já sabe o que é que ela quer fazer. Então, qual é a minha missão hoje? É mostrar a ela o que ela tem e o que ela pode conseguir. Devido a esse novo Instagram de estudos, ela começou a seguir uma menina que entrou em um cursinho na época do ensino fundamental e ela foi se desenvolvendo nesse cursinho e ela entrou para engenharia mecatrônica. Ela mora no Ceará. E aí essa menina sempre promoveu o cursinho. Por ela promover o curso tornou ela embaixadora. E aí ela tem sempre bolsas que ela pode sortear para os amigos, para as pessoas que seguem ela. E ela dá dicas de estudo, enfim. Inclusive ela ainda usa o curso para o nível superior dela, porque as primeiras cadeiras vão usar muita coisa. O que é que acontece? Semana passada, essa menina entrou no Instagram e disse para as pessoas que seguem ela, quem quiser
fazer uma redação para concorrer a um desses acessos. Eu vou estar junto com o cursinho selecionando e você vai fazer uma redação dizendo por que você merece ganhar esse acesso. E aí a minha filha conseguiu um desses acessos. E as minhas irmãs, né, 2 tias babonas, e a mãe também babona, disse assim, você não conseguiu, você conquistou. E aí foi onde eu disse para ela, aí você entende que quem anda com quem tem visão também vai ter uma visão ampla. Quem anda com gente mais ou menos vai ficar mais ou menos. Então você escolhe agora se você quer continuar com esse Instagram que só tem os seus amigos cabeça oca, ou se você quer andar com pessoas com um nível elevado. Esse é o desafio de ter um filho que cresce no meio de muita gente adulto. Ele se torna adulto antes do tempo. Aí tem hora que a gente tem que puxar um pouquinho a corda para ela dar uma aliviada. Mas faz parte. Por quê? No nível hoje que ela está, é um nível de uma pessoa que está pensando já quando terminar o 2º grau. Então, a preocupação de fazer o SSA, então ela já entrou em grupos de SSA, ela já está por dentro dos temas de redação, das provas, enfim. Mas é decisão e isso é hiperfoco. E eu digo a ela, não se preocupe, depois que terminar o ensino médio, continua na faculdade. Mas é um período, quando você alcança um objetivo, ufa, consegui, o desafio agora é maior. Vamos para o próximo desafio, mas aí você vai galgando e subindo cada degrau honestamente, sem precisar passar a perna em ninguém, sem precisar falar de ninguém, sem precisar mentir para ninguém. E quando você realmente conquista isso, meu Deus, não tem preço. Eu sou prova viva disso, que demorou para eu falar aqui nas redes sociais, mas quando eu começo a falar, eu sei o que eu estou falando. E tudo isso que eu estou, essa ferramenta mesmo que eu estou aplicando, que eu estou mostrando para vocês como se faz, eu já passei por ela, né? Se não tivesse feito sentido na minha vida ela, eu nunca ia aplicar ela em ninguém. Por quê? Eu sou o primeiro teste de que as coisas precisam funcionar em mim para que funcione no outro. Então, para hoje analisem o foco de vocês, observem onde vocês estão deixando de focar. Para quem está acompanhando o desafio desde o início, veja a área da vida que você precisa trabalhar. Às vezes você está pensando só no financeiro, mas você precisa trabalhar o teu emocional. Quando o teu emocional está bem, você consegue sim ganhar dinheiro. Mas se o teu emocional estiver ruim, meu amigo, já era. Teu pilar doação também não vai estar bom, teu pilar saúde não vai estar bom e muita coisa vai cair. Um pilar sempre está linkado ao outro. E quando ele entra em equilíbrio, aí a tua vida começa a funcionar. E é como Paulo Vieira diz, aconteceu. E acontece, e tem hora que você nem espera as coisas e faz assim, meu Deus, eu simplesmente não estava procurando. Aconteceu essa semana isso com uma pessoa que eu conheço, não posso falar o nome porque ela não me autorizou, mas ela diz assim, eu simplesmente não estava procurando, mas eu também não estava fechada para novas oportunidades. E aí aconteceu. E quando nós nos abrimos para a vida se abre para a gente. Mas quando eu me fecho, eu me travo e acho que eu sou vítima do mundo o tempo todo, eu estou fechada para balanço. Se abra para a vida, mas solte os pesos que estão na sua lateral. Você não é burro de carga para carregar todo mundo nas costas, não. E lembrem sempre dessa frase. Se eu conseguir ligar o botão do foda-se para minha mãe e para o meu pai, eu consigo ligar para o resto do mundo. Eu não estou mandando ninguém arrumar inimizade com o mundo não, tá? Mas isso é hiperfoco. Isso é você olhar e dizer assim, eu mereço mais. Então, por um momento, eu vou dar uma pausa nessas pessoas.
eu vou evitar ligar mais, eu vou evitar procurar, eu vou evitar até ouvir. E se ela morar do lado da minha casa? Aí, meu amigo, o negócio tá pior. Aí você vai ter que ouvir só... só balança a cabeça. Somente. Mas não diz nada. E quando ele disser assim, você tá prestando atenção? Tô prestando atenção. A senhora tava falando disso, disso e disso. E só balança a cabeça. E dá tudo certo. Já aconteceu comigo isso. A minha mãe tá lá reclamando, e eu olhando só pra ela. Aí daqui a pouco ela olhou e fez, tu tá prestando atenção? Tô sim. É isso mesmo. É do jeito que a senhora tá falando. E só, somente. E aprender a comunicar na minha cabeça que ela pare de reclamar também funcionou. Então assim, quando muda aqui e tudo muda ao redor. Mas leva tempo para essa mudança. Só não pode desistir. E isso é foco e disciplina. Muitas pessoas vão tentar, sabe aquela frase da Bíblia? Muitas pessoas vão tentar você. Mas quem realmente crê, consegue chegar realmente aonde quer. Quem determina o seu caminho, quem tem uma foto do seu objetivo, quem coloca hiperfoco, coloca por um período. E depois as coisas vêm automática. As coisas começam a fluir de um jeito que você olha e diz assim, meu Deus, eu nunca imaginei que isso ia acontecer comigo. E as coisas começam a acontecer. Só não se feche para a vida e não ache que você é vítima das circunstâncias. Você nasceu, nem trouxe minha caneca hoje para vocês verem, você nasceu para ser quem você é. Você é único e você pode chegar também onde você quiser. Se quiser comprar um castelo na França, me convide para visitar o seu castelo, tá bom? Mas também se for para comprar uma casa na beira da praia, também me convide, que eu vou também tomar banho de praia com você, tá certo? Aproveita essa ferramenta, que ela é fantástica. Fantástica. Para quem está... Cadê a caneca, hein? A caneca hoje não veio. Veio de manhã. Para quem mais tem um suco verde aqui, tá? Um suco de limão, para dar energia. Para quem está no grupo, eu vou colocar a ferramenta lá, imprime e escreve ela. Escreve ela, ou então segue pelo vídeo e anota. Porque eu tenho certeza que começa assim, devagarzinho, mudando 1% todo dia. Se você se determina a mudar 1% todo dia, daqui a pouco você olha para as laterais, as pessoas que começam a criticar, elas se tornam minúsculas, do tamanho de um grão de mostarda. Mas olhe primeiro para você, cuide apenas de você, e você já vai estar mudando a rota do mundo. Tá bom? Beijo e até amanhã.